Era noite de Natal, de 1995, em Beverly Hills, mas não havia Jingle Bells tocando na mansão da Alpine Drive. Havia apenas o som rítmico e agonizante de um tanque de oxigênio e o silêncio pesado de uma casa que aguardava a morte chegar. No andar de cima, em um quarto escurecido, Dean Martin, o homem que um dia teve o mundo na palma da mão, estava desaparecendo. Seus pulmões, castigados por décadas de cigarros Kent, estavam desistindo. Seu corpo, outrora o epítome da elegância masculina, estava frágil, uma sombra do titã que ele fora. Mas o verdadeiro drama daquela noite não estava acontecendo naquele quarto silencioso. Estava acontecendo do lado de fora daquela fortaleza impenetrável, onde um homem desesperado tentava pela última vez cruzar o abismo que havia separado as duas maiores almas da comédia americana por 40 anos. Jerry Lewis, com o rosto inchado de choro e o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso, estava tentando ver seu irmão. Ele não queria câmeras, não queria publicidade, não queria um reencontro para a televisão. Ele queria apenas segurar a mão do homem que ele amou mais do que a qualquer esposa, mais do que a qualquer filho. Ele queria dizer "eu te amo" uma última vez, antes que a cortina caísse para sempre. Mas a porta que ele encontrou não estava apenas trancada, estava barrada. A resposta que ele recebeu da família, dos guardiões finais de Dean, não foi um convite, foi uma sentença. Uma recusa tão fria, tão absoluta e tão brutal, que doeu mais do que qualquer queda que Jerry já tivesse dado no palco. Naquela noite sagrada, enquanto o mundo se preparava para celebrar, Jerry Lewis descobriu, da maneira mais dura possível, que algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais se abrem, nem mesmo para dizer adeus. Para compreender a magnitude devastadora dessa rejeição final, é preciso entender que Dean Martin e Jerry Lewis não eram apenas uma dupla de comédia. Eles eram um fenômeno da natureza, uma tempestade elétrica que varreu a América do pós-guerra. Durante 10 anos, eles foram os imperadores do show business. Eles jantavam reis, comandavam estúdios e faziam milhões rirem. Mas, mais do que isso, havia uma química entre eles que beirava o espiritual. Jerry era o caos, a criança carente, o id, inconsciente e desenfreado. Dean era a ordem, o irmão mais velho, o cool inabalável que mantinha a terra girando. Jerry precisava de Dean para sobreviver. Dean, embora nunca admitisse, gostava de ser precisado. Mas essa dinâmica era uma bomba relógio. O ego de Jerry cresceu. A indiferença de Dean aumentou. E em 1956, no palco do Copacabana, a bomba explodiu. Eles se separaram com um ódio que era proporcional ao amor que sentiam. O silêncio que se seguiu durou 20 anos. 20 anos sem uma palavra. 20 anos de dois homens olhando para o telefone e recusando-se a discar. Houve, é claro, o reencontro de 1976. Frank Sinatra, em um ato de manipulação genial durante o Teleton da distrofia muscular, trouxe Dean ao palco para surpreender Jerry. O mundo chorou. Jerry chorou. Dean sorriu aquele sorriso enigmático. Parecia que a ferida estava curada. Parecia que o final feliz de Hollywood havia acontecido. Mas a vida real não segue o roteiro dos filmes. O abraço no palco foi real, mas o abismo ainda estava lá. Eles trocaram alguns telefonemas depois, talvez um jantar ou dois, mas a intimidade quebrada nunca foi totalmente restaurada. Dean havia mudado, ele havia se fechado. E quando a tragédia suprema atingiu Dean, em 1987, a morte de seu filho, Dino Jr., em um acidente de avião. A porta do coração de Dean Martin se fechou para sempre, e ele jogou a chave fora. O Dean Martin dos anos 90 não era mais o King of Cool. Ele era um eremita. Ele passava seus dias em sua casa em Beverly Hills, assistindo a filmes de faroeste antigos, comendo espaguete e bebendo vinho aguado.
Ele não queria visitas. Ele não queria reviver o passado. Ele estava essencialmente esperando o fim. Ele chamava a morte de o grande sono e parecia ansiar por ela. Quando sua saúde começou a falhar catastroficamente no final de 1995, a família Martin, seus filhos restantes, suas ex-esposas, formou um cordão de isolamento ao redor dele. Eles protegiam Dean não apenas do público, mas de si mesmo. Eles sabiam que ele queria partir em paz, sem o circo que havia definido sua vida. Jerry Lewis sabia disso. Ele sabia que Dean estava morrendo. As notícias corriam rápido em Hollywood, sussurradas em restaurantes e clubes de golfe. Jerry, agora um homem mais velho, lutando contra seus próprios demônios de saúde e vício em analgésicos, sentiu o peso do tempo. A raiva de 1956 havia desaparecido, substituída por uma saudade dilacerante. Ele sabia que aquela era a última chance. Ele ligou para a casa, ele ligou para os médicos, ele usou intermediários. Por favor, ele implorava, sua voz lendária quebrada pela emoção crua. Eu só preciso de 5 minutos, eu não vou cansá-lo, eu só preciso ver o rosto dele. A resposta da família foi implacável, não foi feita com malícia talvez, mas com uma proteção feroz. Eles disseram a Jerry que Dean não estava recebendo visitas, que ele não estava em condições, que ele estava dormindo, que ele não queria ser visto daquela maneira. Para Jerry, cada desculpa era uma facada. Ele não era um fã qualquer. Ele não era um repórter. Ele era Jerry. Ele era a outra metade de Dean. Como eles poderiam não entender? Como eles poderiam negar a ele o direito de se despedir da única pessoa no mundo que realmente o conhecia? Jerry tentou ir até lá. Há relatos conflitantes sobre aquela semana final, mas a imagem que perdura na mitologia de Hollywood é a de Jerry Lewis, o homem que podia fazer o mundo inteiro rir, parado diante de um portão fechado ou segurando um telefone mudo, chorando sozinho. A brutalidade da recusa não estava na grosseria das palavras, mas na finalidade do silêncio. A família estava dizendo, você não faz parte deste final. Você fez parte do começo, do meio, mas o fim pertence a nós. O fim pertence a Dean. E havia a questão cruel da vaidade e da dignidade. Dean Martin sempre foi um homem orgulhoso de sua aparência. Ele era o homem mais bonito do mundo para milhões de pessoas. No leito de morte, devastado pelo enfisema, magro, frágil, ele não era mais aquele homem. Dizem que o próprio Dean havia dado instruções estritas. Ninguém deveria vê-lo assim. Ele queria ser lembrado de smoking, com um cigarro na mão, intocável. Ele não queria que a última memória de Jerry fosse a de um velho moribundo lutando para respirar. Se isso foi um ato de vaidade ou um ato de misericórdia final para com Jerry, nunca saberemos. Mas para Jerry, sentiu-se como uma rejeição final. Ele sentiu que Dean estava dizendo, eu não preciso de você nem para morrer. No dia 25 de dezembro, o Natal chegou. Dean Martin, fiel ao seu estilo até o fim, escolheu a data mais dramática possível para sair de cena. Às 3h30 da manhã, o coração que havia encantado o mundo parou. A notícia se espalhou na manhã de Natal como uma nuvem negra sobre a indústria do entretenimento. Quando o telefone tocou na casa de Jerry Lewis e a notícia foi dada, dizem que ele não falou nada. Ele apenas desligou o telefone e sentou-se na escuridão de sua sala. A barreira havia se solidificado. Agora, não havia mais portões, nem enfermeiras, nem familiares para impedir a visita. Agora, havia a morte. O nunca mais tornou-se absoluto. Jerry ficou devastado. Nos dias e semanas que se seguiram, ele falou pouco sobre isso publicamente, mas os amigos próximos diziam que uma parte de Jerry morreu junto com Dean naquele Natal. A recusa da visita o assombrava.
Ele ficava se perguntando: será que ele perguntou por mim? Será que ele sabia que eu tentei? Ou ele morreu pensando que eu não me importava? A falta de fechamento era uma tortura psicológica que nenhum roteirista poderia ter inventado. Era o final mais triste possível para a maior história de amor platônico do século XX. No funeral, Jerry compareceu. Ele sentou-se discretamente, longe dos holofotes. Ele viu o caixão. Ele viu a família que o havia barrado. Ele não fez cena. Ele não gritou. Ele apenas observou. Talvez, naquele momento, ele tenha entendido. Talvez ele tenha olhado para aquele caixão e percebido que a conexão deles era tão profunda que não precisava de despedidas físicas. Ou talvez ele tenha sentido apenas a frieza do mármore e a injustiça da vida. Anos mais tarde, Jerry confessaria em entrevistas a dor daquele momento. Ele diria que a coisa mais difícil que já teve que fazer foi aceitar que Dean se foi sem que eles tivessem aquele último momento de clareza. Nós éramos dois idiotas teimosos, Jerry dizia, e pagamos o preço por isso. Mas a recusa no leito de morte permaneceu como uma ferida aberta, um lembrete de que a fama, o dinheiro e o talento não podem comprar a única coisa que realmente importa no final: tempo. A decisão da família de barrar Jerry Lewis foi, em última análise, um ato de proteção ao mito de Dean Martin. Eles queriam preservar a imagem do ídolo, mas, ao fazerem isso, eles negaram a humanidade do homem. Eles esqueceram que, por baixo do smoking e do bronzeado, havia um homem chamado Dino Crocetti, que havia compartilhado a alma com um garoto judeu de Nova Jersey, chamado Joseph Levitt. Eles separaram as duas metades da laranja no momento em que elas mais precisavam se tocar. A lenda de Dean Martin e Jerry Lewis termina não com uma piada, mas com uma porta fechada. Termina com o silêncio de um telefone que não toca e a solidão de um Natal sem o seu melhor amigo. A recusa foi brutal, sim. Foi devastadora. Mas talvez, de uma forma estranha e distorcida, tenha sido perfeita. Dean Martin viveu sua vida mantendo o mundo à distância, construindo muros de charme e indiferença para que ninguém pudesse ver o homem real lá dentro. No final, ele manteve esse muro até o último suspiro. Nem mesmo Jerry Lewis, com toda a sua força, suas lágrimas e seu amor desesperado, conseguiu derrubá-lo. Dean Martin morreu como viveu, sozinho em meio à multidão, um mistério até o fim, deixando para trás um parceiro com o coração partido e um mundo que nunca mais riria do mesmo jeito. A tragédia não foi a morte. A tragédia foi o silêncio que a precedeu. Um silêncio que ecoa até hoje na história de Hollywood como o adeus que nunca foi dito.